Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano e na videoaula de hoje vamos tratar sobre a Revolução Francesa. A França antes da Revolução. Por volta de 1780, a França, com cerca de 25 milhões de habitantes, era a segunda nação mais populosa da Europa. A primeira era a Rússia. A população dividia-se em três ordens, ou estados. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, formado pela nobreza, e o terceiro estado, constituído pela burguesia e pelas camadas populares. A crise econômica. No final do século XVIII, a França foi vítima de uma grave crise econômica. Uma sequência de safras agrícolas ruins trouxe três efeitos principais: a alta geral dos preços, principalmente dos cereais, a fome, que atingiu a população pobre do campo e da cidade, e a queda na arrecadação dos impostos, recolhidos pelo governo. Para agravar as dificuldades, o governo francês aliou-se às 13 colônias da América na Guerra de Independência contra a inimiga Inglaterra, o que gerou mais despesas para o tesouro francês. As dívidas, cada vez maiores do Estado, minaram a força da monarquia. Com a convocação dos Estados Gerais, os representantes de cada ordem compareceram à sala onde se reuniria a Assembleia dos Estados Gerais, no Palácio de Versalhes, símbolo do absolutismo francês. Durante os acontecimentos da reunião dos Estados Gerais, destacou-se o abade Emmanuel Sieyès, com a apresentação de um texto que resumia as aspirações populares. Dizia ele: "O que é o terceiro Estado? Tudo. Que tem sido ele até agora na ordem política? Nada. Que pede ele? Tornar-se alguma coisa." Já no segundo estado, destacou-se os defensores do velho regime se reuniram em torno do abade Morri. A liderança burguesa do terceiro estado não aceitou a votação por estado, como exigia o clero e a nobreza. Pressionado pelo terceiro estado, o rei cedeu, reconheceu a Assembleia e obrigou o clero e a nobreza a se juntarem ao terceiro estado. Em julho, os Estados Gerais ganharam o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Em Paris, os populares entusiasmados ficaram conhecidos como sans-culottes, sem calção, por causa das calças largas de tecido grosseiro que costumavam vestir, em comparação com o culotte, calção elegante, justo até os joelhos, comum à nobreza. A revolta do povo pobre de Paris foi, antes de tudo, uma explosão de grupos populares contra a penúria e a exploração econômica. A tomada da Bastilha. 14 de julho de 1789, dia em que se tornou símbolo da Revolução Francesa, liderada por Camille Desmoulins, uma multidão invadiu a Bastilha, uma prisão praticamente desativada. A tomada da Bastilha pela população foi um ato de enorme importância, pois simbolizou o levante popular contra o absolutismo. A revolta se alastrou para o campo, propriedades foram saqueadas, castelos incendiados. Era o grande medo, que assombrou a aristocracia entre julho e agosto de 1789. Sensível à revolta camponesa e procurando manter a ordem social, a Assembleia aprovou várias leis, aboliu os impostos senhoriais que pesavam sobre o campesinato e confiscou os bens da igreja. Com isso, acabava com os vestígios do feudalismo que ainda sobreviviam em várias regiões. Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecendo o direito de todos à liberdade, à propriedade, à igualdade jurídica e a resistir a qualquer forma de tirania ou opressão. Como vocês puderam acompanhar, essa videoaula tratou apenas da primeira parte sobre os acontecimentos que envolveram a Revolução Francesa. Continue ligado. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal.